Quero cumprimentar todas as companheiras e companheiros de governo. É uma imensa alegria dividir essa mesa com todos e todas. E também, claro, todos os colegas, irmãos e irmãs que aqui estão. Eu os saúdo na pessoa de dois Lulas. O primeiro, meu chefe, nosso chefe. Ontem eu visitei e ele andando de um lado para o outro, correndo. E eu disse, presidente, o senhor está bem bom de bater um pênalti. E ele topou, ele vai bater o pênalti. E ele perguntou quem é o goleiro. Eu disse, eu. E aí a gente já combinou o canto, que eu não sou doido de defender a bola, né? Ele vai bater de um lado, eu vou pular para o outro, está tudo certo. Digo essa história para dizer que o presidente Lula está muito bem, firme no comando. Viva o presidente Lula! E claro, o outro Lula, Carlos Lula, nosso secretário de Saúde no Maranhão, presidente do CONAS na pandemia, e que é uma alegria vê-lo aqui como deputado estadual do Maranhão. Saudar Dom Ricardo, uma alegria vê-lo. Você veja que meu irmão Messias já citou a Bíblia e eu vou ter que citar também. Porque dizem que a gente é inimigo, né? Então eu não posso ficar atrás disso. Quando a ministra Nízia falou da presença do Ministério da Justiça e Segurança Pública, já é eloquente quanto ao rumo que esse debate levou. Porque, na verdade, nós somos meio que estranhos se fosse em outra época, a esta temática. Eu não lembro. Eu sou, Antônia, de uma geração do século XX e eu não lembro de Zé Gotinha com a Polícia Federal do lado, né? Houve o tempo que o Zé Gotinha se bancava sozinho. Mas as coisas foram neste rumo. E aí eu entendi bem o que a ministra Nízia disse quanto à presença do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Eu compreendi, claro, ministra Nízia, que a sua iniciativa do ministro Paulo Pimenta é no sentido de mostrar uma ideia de força, até de peso, eu diria, né, com a minha presença aqui nesse evento. Agora, ao contrário disto, da força, do peso, não vou falar de coisas duras, eu vou falar do que há de mais importante que esse ato representa. A nossa bandeira, Paulo Pimenta, que é gaúcho, sabe bem, tem uma inspiração positivista. Século XIX, 1850, Augusto Conte. E ele falava de ordem e progresso, lá foi parar na nossa bandeira. Só que o Augusto Conte, com todos os seus defeitos, tinha uma virtude. Ele não falava só de ordem e progresso. A frase exata dele era amor como princípio, ordem como meio e progresso como fim. Sabe Deus por quê, ou sabe o diabo por quê, resolveram tirar o amor da bandeira. E isso nos faz falta, como elemento simbólico do coesionamento da sociedade. Portanto, esse momento é relevante porque nós estamos contrastando com a ideologia do ódio, com o que há de antinômico a ele, que é o amor, a fraternidade, a solidariedade, o humanismo. Hoje, companheiro Messias, companheiro Vinícius, companheira Marina, numa comissão da Câmara, me xingaram de todos os xingamentos que existem no mundo, todos, alguns que eu nem conhecia. E aí a minha assessoria veio, olha aqui, e tanto, era um catálogo grande. E eu fiz o quê? Eu ri. Por quê? Diferente da agressão, do ódio, da ofensa, a gente que tem a verdade do lado, a gente que tem bons princípios, bons valores, a gente luta rindo, porque a gente sabe que a gente vence, a gente venceu e a gente vai vencer sempre. E por isso que esse ato é sobretudo um ato de amor, como deveria estar na bandeira nacional. Por isso eu homenageio os nossos colegas de governo, Nízia e Paulo, que lideram essa campanha. Finalmente, eu vou falar de outra palavra que me parece muito relevante, Almirante Barradas e querido camarada deputado. Barras ou Barradas? Barra Torres, quase que eu erro. Quando eu chamei companheiro, eu incluí o senhor, viu? Em relação ao tema das vacinas, nós temos uma falácia, que é o tema da liberdade. Esta gente farisaica, citei a Bíblia, essa gente farisaica se diz defensora da liberdade. Na verdade, quem defende a liberdade somos nós, porque nós defendemos a vida. O que eles defendem é morte e crime. E quem é criminoso não defende a liberdade. Nós não somos a favor de censura.
Mas nós estamos com o Supremo. A vacina é obrigatória, claro que é. E se a pessoa não se vacina, pode sofrer sanções. Claro que sim. O Supremo decidiu isso e decidiu corretamente. Em nome do quê? Em nome da primacialidade do direito à vida. Em nome do amor, da solidariedade, dos valores que embasam a sociedade democrática. O que o Supremo não disse, claro, é que eu não posso, nem eu, nem nenhum de nós aqui, algemar uma pessoa e levar mano militar para vacinar. Não. Mas nós podemos impor restrições. E não só podemos, como devemos. Isso é agir constitucionalmente. Isso é defender a liberdade. Por isso, essa campanha, ministra Dízia, me parece que defende o amor, a vida, a liberdade. E eu compareço aqui para dar esse testemunho e prestar a minha solidariedade e dizer que eu gosto muito do Zé Gotinha, até porque ele é fofinho, né, eu me identifico um pouco, e dizer que ele, se precisar da espada da democracia, estamos aqui. Eu, ministro Messias, que não somos inimigos, não somos adversários, somos muito amigos. Ele mandou até beijo para ti também. E trabalhamos juntos. Então, vocês podem contar com a gente, mande esse catálogo dos sites aí, eu fiquei muito curioso dos sites, dos links, etc. Eu diria até que eu estou ansioso para receber isso, porque nós temos muito gosto, muita alegria de servir ao país com aquilo que nos cabe, que é a consolidação da democracia. Só existe democracia com bem-estar, com vida, com amor, com liberdade. Por isso, nós estamos à disposição dos ministérios temáticos, saudando mais uma vez a iniciativa de vocês. Muito obrigado. Entre as ações propostas, foram pactuadas parcerias com as seguintes plataformas: com a Robu e com a Meta. Será lançado um assistente virtual. Como disse Nízia, não é bem um problema existe questão geracional nisso, né? Só essa meninada mesmo para poder resolver esse debate de ideias. Obrigada, meninos e meninas. Ministra Marina Silva, ministra do Estado do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Vinícius Marques de Carvalho, ministro da Controladoria Geral da União, Jorge Messias, o advogado-geral da União, Antônio Barra Torres, diretor-presidente da Anvisa, Inácio Arruda, secretário nacional de Ciência e Tecnologia e Desenvolvimento Social, Flávio Dino, nosso ministro da Defesa, da Justiça e Segurança Pública, que também tem que travar uma grande batalha contra a desinformação, Juana Nunes, que é a nossa diretora da Popularização de Ciência e Tecnologia e Educação Científica, Dolinaldo Malafaia, que não é o outro Malafaia, que é o nosso deputado federal. Bem, gente, eu penso que mais do que nunca nós temos desafios estratégicos. Tratar da desinformação e do combate à fake news, ela está no lugar político da luta ideológica das mais sofisticadas do nosso tempo. E nós precisamos estar à altura disso, não só com iniciativas propriamente no campo das ideias, mas também de infraestrutura de ciência e tecnologia que consiga coibir de maneira muito efetiva essa lógica, né, infelizmente, que a internet passou a ter, que para nós, sem dúvida nenhuma, é um grande benefício do desenvolvimento da ciência e tecnologia, mas que não pode ser mal utilizada como está sendo hoje no mundo inteiro. Então, os fenômenos que nós estamos assistindo, não é? Dos robôs, dos provedores, né? Da sofisticação que a manipulação de ideias está se dando, é algo assombroso. Basta ver o que aconteceu no campo da política. Na saúde nós bem presenciamos. E no campo da política nós assistimos ao estrago, né, que o Stephen Bannon fez no Brexit, no Movimento 5 Estrelas da Itália, do que nós assistimos, né, da manipulação na eleição de Trump, da manipulação utilizada a ponto dele ter sido preso nos Estados Unidos, mas o Trump fez, no final da sua gestão, mais essa de dar um induto, né, a Stephen Bannon. Mas isso revela
a natureza, a complexidade e o desafio que a gente tem pela frente. Mas eu não tenho dúvida que quando a gente tem vontade política, determinação, que é isso que o presidente Lula quer garantir, não é, no nosso país, é a restauração da democracia, porque isso tem a ver com democracia. É a restauração da verdade, né, dos fatos históricos, dos fatos como eles são, e isso é uma das estratégias fundamentais para a gente superar esse estado de coisas que nós vivenciamos, né, ultimamente, porque afinal o autoritarismo ele é primo irmão do obscurantismo. E nós, portanto, que defendemos a verdade histórica, nós precisamos fazer uma grande operação, força-tarefa contra qualquer tipo de obscurantismo e contra qualquer tipo de autoritarismo, que é o que a gente está procurando nesse período de reconstrução nacional estabelecer no nosso país. Por isso, eu quero parabenizar a iniciativa, né, da ministra Nízia, dizer que esse lançamento do programa Saúde e Consciência, né, revela esse encontro, né, da luta democrática e da luta contra o negacionismo, que é também uma das facetas muito perversas, né, desse obscurantismo, e também porque, historicamente, a ciência brasileira sempre enfrentou períodos de grandes desafios. Mas o que vimos no governo anterior foi uma tentativa de aviltamento e desqualificação que resultou na paralisação de estudos e pesquisas, no sucateamento de laboratórios e institutos e na perseguição a pesquisadores e cientistas. Uma das primeiras atitudes que eu pedi ao presidente Lula para a gente fazer foi homenagear a Adélia Benzaquém e o Marcos Vinícius. A Adélia Benzaquém, porque ela foi honrada, né, com a medalha de mérito científico. No entanto, o ex-presidente da República cancelou a medalha porque ela fazia uma cartilha de orientação para homens trans. E no caso do Marcos, foi porque ele mostrou, ele atestou, ele comprovou a ineficácia do uso da cloroquina. E com isso, Marina, muitos cientistas brasileiros se recusaram a receber a medalha de mérito em solidariedade a eles. Então, o presidente Lula, ainda no primeiro semestre, lá no Palácio do Planalto, nós restabelecemos e demos a medalha de honra ao mérito a esses cientistas corajosos que fizeram esse tipo de enfrentamento. O negacionismo científico revelou sua face mais cruel na pandemia, como aqui a ministra Nízia acaba de dizer. Foi uma ação orquestrada no sentido de disseminar notícias falsas que questionavam a eficácia dos métodos científicos e difundiam esse tratamento sem comprovação científica, que nós bem sabemos quais são os impactos disso até hoje. Uma das grandes heranças, né, desse processo é a gente voltar até a poliomielite, até o sarampo, que eram páginas viradas da história brasileira. Graças ao nosso SUS, à consistência do nosso modelo e às convicções que historicamente moveram os profissionais. No caso da vacinação, em especial da vacinação infantil, o negacionismo reduziu a cobertura vacinal, que eu acabo de dizer, deixando as crianças expostas a doenças que estavam erradicadas, como acabei de dizer. E então, nosso objetivo no dia de hoje é implementar essa vigorosa ação do Estado contra a desinformação. Ao lançar o programa Saúde e Consciência, o governo dá uma demonstração inequívoca de valorização e confiança na ciência e de enfrentamento ao negacionismo e ao obscurantismo. No nosso governo, as políticas públicas são baseadas em evidências científicas. Isso acontece no combate à fome, nas estratégias de enfrentamento às mudanças climáticas, nos planos de transição energética, de transformação digital. No nosso governo, a ciência é instrumento para a geração de valor, de inovação, de riquezas, de soluções para os nossos desafios, de inclusão social e de melhoria da qualidade de vida do nosso povo. É o conhecimento que nos liberta. Quanto mais dominamos os fenômenos que nos cercam, mais podemos agir sobre eles e transformar a realidade. Por isso que uma das variáveis da liberdade é, sem dúvida nenhuma, o conhecimento. E nós precisamos garantir que ele seja cada vez mais amplo para a sociedade brasileira. A educação e a cultura científica abrem portas. Olha, que é isso? Tá mimando, hein? 2 colheres. De compreender e de se apropriar dos benefícios da ciência e da tecnologia.
Temos como desafio o letramento científico da população brasileira. Não queremos que a ciência fique restrita aos muros das universidades e institutos de pesquisa. Queremos aproximar a ciência das pessoas. Quanto mais conhecimento, menos negacionismo. E é preciso levar em conta a criatividade, a sabedoria popular dos povos originários e, portanto, esse conhecimento empírico que precisa cada vez mais dialogar com as instituições acadêmicas. Nosso Ministério possui um conjunto de iniciativas de popularização da ciência. Somente neste ano, estamos investindo R$100 milhões em ações de popularização e divulgação da ciência. Aqui está o secretário Inácio Arruda, sempre senador, que virou o secretário de Desenvolvimento Social, da Tecnologia Social, que tinha sido extinto no governo anterior, e nós resgatamos com a figura do senador para ele dar conta aí desse grande desafio que é combater a desinformação. Mas hoje damos um passo decisivo na perspectiva da formação da cultura científica da população brasileira. É com muita satisfação que instituímos também o Programa Nacional de Popularização da Ciência, que é o POP Ciência. E o Comitê de Popularização da Ciência, o Comitê POP. O POP Ciência é um programa do Estado brasileiro para o desenvolvimento da cultura científica e estímulo à utilização da ciência, tecnologia e inovação como ferramentas para a inclusão e redução de desigualdades. Através desse conjunto de ações, vamos despertar o interesse pela ciência, estimular a pesquisa desde a educação básica e contribuir para a promoção e apropriação do conhecimento científico e tecnológico pela população, ampliando as oportunidades de inclusão das parcelas mais vulneráveis. Destaco também a criação do comitê que tem também a finalidade, esse mesmo comitê, de propor ações e estratégias para fazer articulação política e mobilizar diferentes setores do governo e da sociedade civil para alcançar os objetivos propostos. Lembro que o engajamento da comunidade científica e a mobilização dos atores institucionais e da sociedade são decisivos para popularizar a ciência, divulgar e ampliar a cultura científica no país. Então, nós precisamos cada vez mais desses instrumentos. Por fim, quero dizer que a partir dessa experiência da 20ª Semana Nacional do Hackathon com a SECOM, nós vamos fazer uma outra Olimpíada contra a desinformação para 400 mil estudantes do ensino médio. E eu e a ministra Anísia, nós vamos colocar por fim mesmo, o nosso Instituto IBICT, para juntas fazermos pesquisas junto do ensino médio, para poder garantir, não no ensino médio não, com foco nessa luta da desinformação, que terá aí uma longeva vida para garantir que essa informação seja cotidiana e a gente tenha as ferramentas de tomada de decisão. Então, um grande... Sim, a Ruana é pop, né? A ideia de Ruana pop. Então, gente, muito obrigada e um bom dia para todos nós.